nessa edição do Jornal do Univates. Eleitores de Cruzeiro do Sul precisam fazer cadastro biométrico. Lajadenses também já podem fazer o procedimento. Professores estaduais discutem situação da classe em Assembleia Regional. E ainda, atletas da equipe de ginástica do Univates participam de campeonato sul-americano. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite. O alto índice de mortes no trecho de 10 quilômetros entre a entrada de Conventos em Lajeado e o trevo principal de Estrela motiva uma ação pioneira da Polícia Rodoviária Federal. O órgão fiscalizador gerencia um estudo para a instalação de controladores de velocidade no perímetro e pretende fazer a gestão dos equipamentos. Hoje, o controle dos aparelhos é por parte do DENIT. Os dois órgãos trabalham em conjunto no estudo do projeto. A intenção é que nesses 10 quilômetros sejam instalados até 6 controladores. A quantidade depende do custo. Segundo a PRF, há a necessidade de pelo menos 2 equipamentos no trecho, considerado o mais acidentável dos 310 quilômetros monitorados pela 4ª Delegacia. No ano passado, de 831 acidentes, 71 foram nesses 10 quilômetros. Do total, 18 tiveram óbito, 7 foram no local, percentual de quase 40%. Cerca de 28% dos 10.424 eleitores de Cruzeiro do Sul ainda não procuraram a Justiça Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico. O processo é obrigatório e consiste na revisão da identidade do votante. Lançada em 29 de março desse ano, a revisão para a cidade segue até o dia 11 de outubro. Nos próximos dias, o mutirão pretende atender as pessoas que ainda não fizeram o credenciamento da impressão digital. Já foram pelo menos 3 finais de semana de atendimento especial no cartório eleitoral de Lajeado. A identificação do eleitor com a coleta das digitais é um processo que o tribunal vem implantando e nós aqui da zona ainda temos o município de Cruzeiro do Sul e Lajeado. Agiliza o processo eleitoral em si e também a identificação é uma legitimidade do eleitor em que é ele que está votando mesmo. E lembrando que é obrigatório, ele precisa fazer isso. Sim, os eleitores de Cruzeiro do Sul que não fizerem o recadastramento até o dia 11 de outubro terão o título eleitoral cancelado. Para os eleitores que moram em Lajeado, o cadastro biométrico ainda não é obrigatório, mas já pode ser feito. Até o momento, 15.400 eleitores fizeram o procedimento, 3.100 só nesse ano. Esse prazo é mais extenso. A princípio, nós teremos até 2020 para realizar a revisão do eleitorado e o cadastro biométrico dos eleitores de Lajeado. Mas orientamos para que o pessoal não deixe para o final do prazo, né? Então que venham aos poucos ao cartório eleitoral, né? E também eles podem agendar o seu atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, que facilita a não espera do eleitor, ele é atendido daí com prioridade, né, porque ele fez o seu agendamento previamente. O órgão abre as portas nos dias 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, no horário convencional, das 10 da manhã às 5 da tarde. O cartório fica na Rua Santos Filho, número 394, no centro. É necessário sempre um documento com foto, tá, e um comprovante de residência recente, que forme o vínculo do eleitor com o município desejado. Para reduzir o índice de contribuintes que estão em situação de dívida ativa com o município, inclusive em vias judiciais, a Secretaria da Fazenda de Estrela lançou recentemente o programa Regulariza Estrela. O resultado de um balanço apontou um cadastro de cerca de 4.000 inadimplentes, pessoas físicas, que somados às empresas devedoras ultrapassa os 5.000 contribuintes. Mesmo assim, a maioria dos valores devidos são menores que R$1.000. O valor total dos débitos chega hoje, segundo as estimativas, a R$15 milhões. Entre as vantagens para o contribuinte está a possibilidade de regularização da situação tributária com 100% de desconto nos juros e multas por atraso.
Os contribuintes devem ficar atentos para o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária. O prazo para as pessoas físicas ou jurídicas regularizarem as dívidas com a Fazenda Nacional, vencidas até 30 de abril desse ano, nas condições especiais previstas, termina amanhã. E a seguir, ontem teve a Assembleia Regional do CEPERS. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. As agências do Cine de 68 municípios gaúchos vão poder participar das atividades do Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e beneficiários reabilitados do INSS. A ação desenvolvida pelo 4º ano é amanhã. Na região participam agências de Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. A captação de vagas é feita todos os dias, junto à intermediação de mão de obra de pessoas com deficiência. Mas no dia D, esse público vai ser atendido com exclusividade. Na data, vai haver entrevistas e seleções de emprego, além de atividades de orientação profissional e previdenciária. Cerca de 73 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano, com alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram geradas 66.700 vagas temporárias de emprego no Brasil. A estimativa foi divulgada pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Ainda falando em vagas, a Prefeitura de Iputinga recebe inscrições para concurso público até o dia 19 de outubro, na recepção da Prefeitura. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 200. Ao todo, são 64 vagas destinadas para candidatos de ensino fundamental, médio e superior. As vagas são para ocupação imediata, além de composição de cadastro de reserva. Os cargos podem ser conferidos no site putinga.rs.gov.br. Os salários variam de R$ 744 a R$ 6.582 para trabalhar em carga horária de 20 a 44 horas semanais, dependendo da vaga pretendida. A prova é dia 29 do mês que vem. Durante a tarde de ontem, cerca de 50 representantes da educação e professores da região participaram da Assembleia do 8º Núcleo do CEPERS Sindicato, com sede em Estrela. O encontro foi na Escola Estadual Castelo Branco. Mesmo depois do governo do Rio Grande do Sul sinalizar que não deve mais parcelar o salário de parte dos servidores públicos, as mobilizações continuam. Isso porque a insegurança ainda está presente. Ontem, a Assembleia Regional foi momento para discutir os rumos da greve dos professores. Protestos que têm acontecido por todo o estado. Em diversas cidades acontece movimentação de educadores, de trabalhadores, servidores do Estado, não só os da educação, e nesse sentido é um despertar de consciência da sociedade que começa a participar, que começa a produzir, que começa a demonstrar sua insatisfação com todo esse processo que nós vemos aí no nosso meio político. Todas as ideias pensadas em conjunto vão ser levadas para a Assembleia Geral que acontece nesta sexta-feira em Porto Alegre. Vai ter o posicionamento dos 42 núcleos do CEPERS em relação às assembleias que estão acontecendo. O caso aqui de Estrela que está acontecendo nesse momento, uma assembleia regional, e é onde a gente vai ter o posicionamento de como é que está a questão do movimento. Então, nessa assembleia que nós teremos no dia 29, ela é uma assembleia mobilizatória, é de mobilização para a gente sentir como é que a categoria está em relação a tudo que nós temos vivido, principalmente dentro do comando de greve, que é uma instância maior que se coloca a nível estadual. Segundo a diretora administrativa do CEPERS, o encontro dessa semana na capital gaúcha vai ser decisivo para delimitar os próximos passos da mobilização. Outras categorias também devem participar. Essa nossa assembleia no dia 29, ela não é uma assembleia só da nossa categoria do magistério, ela vai ser uma assembleia de todos os demais servidores do Estado. Então nós teremos pela manhã, às 8h30, a nossa Assembleia Geral do CEPERS, onde nós estamos chamando para uma assembleia mobilizatória,
Claro que o que antecede antes é o Conselho Geral e que nós estaremos analisando como é que está o movimento em todo o estado. E à tarde, às 14 horas, nós teremos também com os outros demais servidores. Na região, são cerca de 30 escolas paralisadas totalmente ou parcialmente. No estado, cerca de 60% do colegiado participa do movimento. Força que tem sido fundamental para lutar pelos direitos dos professores. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Moradores de Travesseiro reivindicam melhorias na rodovia estadual 811. O trecho é a principal ligação entre o município com a localidade de Forqueta, em Arroio do Meio. Embora de responsabilidade do Estado, a pista tem recebido melhorias por parte das duas prefeituras. A mobilização ganhou força após mais um acidente registrado no trecho que aconteceu hoje pela manhã. A Prefeitura de Lajeado vai comprar vagas em escolas de educação infantil de colégios particulares ainda nesse ano, segundo o prefeito do município. Cerca de 40 crianças devem ser atendidas pela medida. A ideia é fazer a compra através da Slam para atender famílias de baixa renda. De acordo com o governo da cidade, atualmente são cerca de 500 pessoas que estão na fila de espera. Dessas, muitas estariam em escolas particulares, mas esperam por uma vaga no colégio público por uma questão estratégica dos pais. O maior grupo de danças folclóricas do Brasil conquista mais uma premiação. Dessa vez, os estrelenses do grupo de danças folclóricas alemãs conquistou o Líderes e Vencedores 2017. O grupo tem 53 anos de atividades ininterruptas, o mais antigo do país. Atualmente tem cerca de 420 dançarinos, visitou 14 países do mundo e fez cerca de 1.880 apresentações. Agora a previsão do tempo. Amanhã, instabilidades atuam sobre o estado e proporcionam um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. A chance de pancadas intensas e em temporais isolados. As temperaturas em Lajeado ficam entre 15 e 22 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 21. Já na cidade de Progresso, as marcas ficam entre 14 e 22 graus. E a seguir, equipe de ginástica da Univates participa de Sul-Americano. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. O Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS de Lajeado, programa um evento pelo Dia do Idoso, que é comemorado em 1º de outubro. A atividade vai ser em segunda-feira, das 8h30 às 11 da manhã. O objetivo é alertar a população para a proteção ao idoso e apresentar o trabalho prestado pelo serviço do CREAS aos idosos e familiares. O evento vai ser em frente ao CREAS, na rua João Abut, número 484. Vão ser entregues materiais informativos sobre os cuidados com idosos. Além disso, o momento é para conhecer as propostas executadas pelo Serviço de Proteção. No dia 8 do mês que vem, às 9 da manhã, tem Mega Race em Bom Retiro do Sul. A venda de ingressos está no quarto e último lote. Individual custa R$ 136, já no quarteto R$ 126. As inscrições podem ser encerradas de forma antecipada se o limite de vagas for atingido, a opção de percurso de 5 e 10 quilômetros. A equipe de ginástica da Univates participou entre os dias 12 e 17 de setembro do Sul-Americano de Ginástica. A competição foi em Paipa, na Colômbia. A delegação brasileira foi representada por 34 atletas. Da instituição participaram 3. Na Univates, a ginástica tem cerca de 10 anos. Trabalho pioneiro na região que a cada ano colhe frutos positivos. Nesse mês, as conquistas foram em território estrangeiro, no Sul-Americano. Participaram 3 atletas da instituição nos aparelhos trampolim individual e sincronizado e duplo mini trampolim. E os resultados foram positivos. O destaque realmente foi com a dupla do Igor e o Gustavo, né? Foram atletas que participaram junto do trampolim sincronizado, que é um aparelho
aparelho qual a gente utiliza, na verdade, os 2 trampolins, e os atletas devem saltar sincronizados, fazer os mesmos elementos ao mesmo tempo, né? Quanto mais sincronizado, maior a nota, né? Então eles conseguiram ficar em segundo lugar, né, da América do Sul, né, no Campeonato Sul-Americano, ganhando de países como Colômbia, Argentina. Então foi um resultado muito importante para nós. A competição, que reúne países da América do Sul, serviu de termômetro. Segundo o treinador da equipe de ginástica da Univates, o grupo da instituição está cada ano mais forte nas competições nacionais e internacionais. Então a gente conseguiu perceber como os nossos atletas estão, não só a nível nacional, com a gente já tem uma boa referência, né, com muitos títulos nacionais, mas agora internacionalmente, né? Então a gente consegue perceber que nós estamos realmente muito perto desses outros países e que nós temos grandes chances a conseguir medalhas cada vez mais expressivas dentro da modalidade. Depois do Sul-Americano, agora o foco são as Copas Escolares e o Campeonato Mundial, que acontece em novembro na Bulgária. De 11 a 20, nós vamos ficar fora, eu e uma atleta, só uma atleta do nosso grupo conseguiu classificação para o Mundial, então nós vamos participar desse Mundial, então é a primeira atleta que realmente também começou do zero aqui com a gente, né? Então a gente fica muito feliz com essa participação dela. Infelizmente ela está voltando de uma lesão agora, então, mas ela vai estar preparada para o Campeonato do Mundo. Bom, e continuamos falando sobre esporte. Depois de perder diante do América de Itapera fora de casa por 4-0, a LAF se prepara para enfrentar a ATCEL de Caxias do Sul. A partida está programada para esse sábado, às 8h15 da noite. Nesse momento, a equipe de Lajeado é 7ª colocada com 27 pontos. Foram 21 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 42,86%. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates, ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.